E aí, pessoal? Tudo beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre políticas públicas da saúde. Bom, vamos começar falando pelo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é um estado completo de bem-estar físico, social e mental. Ou seja, não é somente a ausência de doença que te torna uma pessoa saudável. Você tem que estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Se você tem alguma coisa na sociedade que altera o seu estado mental, isso te torna uma pessoa mais vulnerável. Isso pode acarretar uma mudança de comportamento, e quando muda o comportamento, todas as outras coisas que são correlacionadas com o comportamento no nosso cérebro vão ser alteradas também. Então são essas três partes aí que alteram a saúde: bem-estar físico, mental e social. Falando sobre o SUS, temos a Lei 8080, que cai em muitos concursos públicos. A Lei 8080 afirma que saúde é um direito de todos e o dever do Estado. E o artigo 196 da Lei 8080 reafirma isso, de que a lei é um direito de todos e um dever do Estado. Porque antigamente, quem tinha direito ao sistema público de saúde não era todo mundo, era somente as pessoas que tinham registro em carteira. Então surgiu essa lei para que o direito da saúde fosse de todas as pessoas, ou seja, se chegar uma pessoa que vive em uma condição péssima de vida, que não tenha uma qualidade de vida, ela tem que ser atendida do mesmo jeito. Se chegar uma pessoa no hospital de outro país, com outra nacionalidade, outras culturas, com religiões diferentes, essa pessoa tem direito a ser atendida também. Já o artigo 197, ele fala do poder público que regulamenta, fiscaliza e controla as ações de saúde, ou seja, tudo que o SUS faz é controlado pelo poder público. A Lei 8.142 fala da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, ou seja, a comunidade pode participar das decisões que o Sistema Único de Saúde toma. O SUS tem princípios e diretrizes. Vou começar a falar pelos princípios. O primeiro princípio é a universalidade. Quer dizer que você tem que atender a qualquer pessoa, seja ela de outro país, seja ela de uma religião diferente da tua, de uma cultura diferente da tua, você é obrigado a atender essa pessoa por lei. O princípio equidade fala de atender o maior número de pessoas possíveis, ou seja, quanto mais pessoas você atende, melhor você está praticando o princípio da equidade. E a integralidade mostra a pessoa, o paciente, como um todo. Tem uma frase que explica bem isso, que o todo é maior do que a soma das partes. Então você não vai olhar para o seu paciente como se você fosse somente obrigado a curar a doença dele. Não, você vai olhar para o seu paciente com humanização. Você vai ver por que ele está doente, o que causou aquela doença. Você vai ver quais as condições em que aquele paciente vive, o que é que você pode fazer por ele, entendeu? Porque não adianta por exemplo, uma criança desnutrida chega lá com fraqueza muscular no seu consultório e você falar para a mãe: você tem que alimentar melhor essa criança. Não vai adiantar, porque a mãe não tem como alimentar aquela criança pelas condições que ela vive. Então não adianta você passar algo para o seu paciente que ele não consiga realizar, entendeu? Então se você olhar para essa parte de que a pessoa não tem uma condição nem de ter uma alimentação adequada, você vai chamar o serviço social e intervir por essa pessoa. Entendeu? Isso é a integralidade, olhar a pessoa como um todo. Você vai ver a partir das condições em que aquela pessoa se encontra, as necessidades e demandas, e assim você vai poder atendê-la. Agora a gente vai falar das diretrizes do SUS. A primeira diretriz fala da participação popular. A participação popular não é só o povo ir lutar pelos direitos, é você participar das tomadas de decisões que ocorrem no sistema de saúde.
para poder descentralizar a gestão do serviço de saúde, com o objetivo de aproximar as decisões do Estado com as condições da população. A segunda diretriz é a regionalização, que diz que eu tenho o direito de ser atendida na localidade onde eu moro. Por exemplo, nos bairros tem o posto de saúde, que é a unidade básica de saúde. Na sua cidade tem que ter hospitais, então você não precisa sair da sua cidade para ser atendido em outro local, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo drástico. Você está em São Paulo, tem que ir lá para o Acre para ser atendida, porque só lá tem hospitais. Então, isso não pode existir. Você tem direito de ser atendida aonde você mora. Já a hierarquização fala que o SUS hierarquiza o sistema público de saúde em 3 níveis: de baixa, média e alta complexidade. Os quadros clínicos de baixa complexidade são atendidos em unidades básicas de saúde. Os quadros clínicos de média complexidade são atendidos em hospitais secundários e ambulatórios especializados. E os quadros clínicos de alta complexidade são atendidos em hospitais terciários, que são hospitais especializados. A descentralização fala sobre a descentralização de poder em 3 partes: União, Estado e município. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Humanização. A política de humanização, ela tem alguns princípios. O primeiro princípio é a transversalidade. A transversalidade é você reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com aquele que está sendo assistido, ou seja, as suas especialidades, as suas práticas de saúde podem conversar com as experiências do teu paciente. A indissociabilidade entre atenção e gestão é o paciente não deixar nas mãos da equipe toda a responsabilidade pela saúde dele. Ele tem que se colocar como ator principal da sua saúde. Então ele não pode deixar a responsabilidade toda no profissional de saúde. Ele tem que buscar conhecer como que funciona as tomadas de decisões, tem que participar das tomadas de decisões e a própria exposição a riscos também, que o paciente se coloca em certas situações que causam riscos e agravos à saúde dele. Se ele tem determinada patologia, ele não pode ir em determinados lugares. O paciente conhecer os seus limites. E também quando um profissional de saúde passa determinado tratamento para ele, ele tem que ter a responsabilidade de fazer aquele tratamento em casa sozinho. A família também, se o paciente não consegue fazer aquilo sozinho, a família se responsabilizar por aquilo. Então não é deixar tudo nas mãos do profissional de saúde. O conceito de humanização, ele se traduz como inclusão das diferenças em processos de gestão e cuidados à saúde. A palavra humanizar na tradução original significa tornar mais humano, tornar benévolo, ou seja, é uma construção gradual, realizada através do compartilhamento de conhecimentos e sentimentos. É você reconhecer os limites das outras pessoas, é você saber até onde aquela pessoa consegue chegar, como você vai tratar aquela pessoa para ela se sentir melhor, como você vai fazer com que aquela pessoa se sinta, estando no hospital, ela se sinta em casa, ela se sinta acolhida. É você não tratar o seu paciente chamando ele pelo número do leito, ou o paciente da patologia tal, ou o paciente que veio com dor de cabeça. Você tratar o seu paciente por nome e sobrenome. Bom, a nossa professora de Políticas Públicas da Saúde pediu também para a gente dar um exemplo para ela sobre o que é Política Nacional de Humanização na área da fisioterapia. Então, eu creio que isso vai cair na prova. Para você dar um exemplo de humanização na área da fisioterapia, é só você pensar como você gostaria de ser tratado se fosse um consultório de fisioterapia. Você gostaria de tomar um chá? Eu, como fisioterapeuta, buscaria entender o meu paciente, entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Por exemplo,
se um paciente gosta de ser chamado por nome ou se ele gosta de ser chamado pelo apelido dele, se ele se sente mais confortável com aquilo. Se ele se sente mais confortável estando só você naquela sala, ou se ele se sente mais confortável tendo alguém da família na sala. Então, como por lei é garantido que um paciente pode ter um acompanhante em qualquer consulta, eu, como fisioterapeuta, daria esta opção ao paciente, se ele gostaria que algum acompanhante dele estivesse presente na sessão, alguma coisa que faça ele se sentir em casa, mais confortável. Você tem que aplicar a Política Nacional de Humanização não somente com o teu paciente, mas sim também com o seu colega de trabalho, porque você está ali trabalhando com aquela pessoa todo dia, você tem que ter uma relação boa com aquele profissional de saúde. Então, a política de humanização se aplica também aos profissionais da saúde. Bom, agora vamos falar de risco, fator de risco, comportamento de risco e situação de risco. Bom, o risco é a possibilidade de algum evento futuro acontecer e atingir determinada área, determinada população ou determinado indivíduo. O fator de risco é qualquer situação que aumente a probabilidade da ocorrência de você contrair uma doença ou agravo a sua saúde. O comportamento de risco é algo que você faça que te exponha a algum risco, por exemplo, a automedicação é um comportamento de risco, porque você não tem a capacidade que um médico tem para passar determinada medicação para sarar determinada patologia. Então, se você começa a se automedicar, isso é um comportamento de risco, porque isso pode acarretar em outras patologias, porque um remédio ele não atua só em uma parte, ele pode atuar em uma parte e prejudicar outra. Então, você tem que saber o que você está fazendo. E quem é qualificado para indicar uma medicação são os doutores, os médicos, os psiquiatras. Então, você não pode ficar se automedicando, porque isso é um comportamento de risco. Já a situação de risco é vocês colocarem um evento que te traga algum risco. Por exemplo, você ir à Copa do Mundo, você tem risco de vandalismo. Podemos dar um exemplo também a situação de risco, como se a casa do seu vizinho tivesse pegado fogo. Você, como pessoa com um coração enorme, vai lá sem nenhuma qualificação, sem nenhum treinamento, tentar salvar aquelas pessoas. Aquilo é uma situação de risco, tanto para as pessoas que estão lá dentro, tanto para você que vai tentar socorrer aquelas pessoas. Porque se você não sabe por onde você tem que entrar, como você tem que agir naquela situação cheia de fogo, cheia de fumaça, você está se expondo a uma situação de risco e você pode também, além daquelas pessoas ser vítima, você virar uma vítima daquele incêndio. Então a gente tem que se colocar no lugar para saber o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Porque naquele incêndio já tem várias vítimas. Você vai ser mais uma lá dentro? Bom, pessoal, a aula de hoje foi bem básica. É isso que eu estudei na faculdade e em casa também. Estudei bastante sobre as políticas públicas da saúde. Então, eu estou passando para vocês apenas aquilo que eu estudei, nada mais, nada menos. Vou pedir para vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque eu sempre vou postar vídeos referentes às provas próximas e ao que eu estou estudando também na área da fisioterapia e do Núcleo Comum da Saúde. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!